Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Singularcast. Gente, um podcast que tem como objetivo trazer um conteúdo de valor para você que sonha, por exemplo, em empreender e acha que isso é impossível, que não vai conseguir. Olha, gente, a gente está aqui para mudar esses paradigmas, ajudar você a mudar esse pensamento, esse mindset. E hoje eu estou com um convidado muito especial, ele que está à frente do Grupo Gerbera, né, que tem várias lojas aí do Boticário espalhadas em diversos municípios, em Manaus e em outros municípios. Seja muito bem-vindo, Tudo bem, Débora? Rodrigo. Poxa, que prazer. Prazer todo meu em estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre a Amazônia, sobre Amazonas, sobre Manaus, sobre os interiores. É isso E aí. vamos bater esse Obrigada. papo. Vamos sim, obrigada. Olha, de verdade, eu sei que você tem uma agenda muito cheia, com 32 lojas, é isso? Sim. 32 lojas para gerir. Ele, de maneira muito generosa, veio aqui. Então, estou muito grata e eu tenho certeza que vocês vão tirar bastante proveito aqui da história. E eu queria, Rodrigo Volgan. Rodrigo Volgan de Lemos. Olha só. Se não falar o terceiro nome, meu pai vem do céu puxar meu pé de noite. Olha Então, só, tem e que... o Volgan, se falar errado, a minha mãe vai puxar minha orelha em casa. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Rodrigo Volgan de Lemos. Tá certo. Então, Rodrigo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional aqui para para nossa audiência, para os nossos ouvintes. Conta aí como foi que você começou no empreendedorismo também, por favor. Vamos lá, Débora. Eu sou advogado de formação, né? Certo. Então, advoguei por muito tempo, 20 anos de advocacia, então não aparenta, graças a Deus. A genética é boa, A né? genética é boa e o cuidado, na verdade, é bom. Sim. Eu digo sempre que nós precisamos ter o cuidado com nós. A gente quer que os outros tenham. A gente adora dar conselho para os outros, ninguém quer olhar para si mesmo, né? Então, o cuidado é bastante importante. Mas eu sou advogado de formação. Formou aqui mesmo em Manaus? Formei em Manaus, sou advogado trabalhista de formação. Tenho pós-graduação em Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito do Processo Civil, Direito do Trabalho, já falei, Direito Ambiental. Então, e comecei na advocacia, sendo apenas um advogado. E aí eu tive a oportunidade de comprar, junto com meu pai, vivo à época, uma pequena loja e um quiosque do Boticário. Depois de uma conversa bem entusiasmada, eu tive que fazer um pitch de venda para ele virar meu Pra sócio. convencer? Não, é porque eu tinha uma quantidade em dinheiro e ele tinha um valor para complementar. Então nós conversamos e deu tudo certo. Você já era formado? Já era formado em direito, Se eu começar a minha história, eu tenho que vir um pouquinho mais atrás. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu digo que o empreendedor, por si só, ele nasce. Alguns, né? Mas, regra geral, tem gente que tem a veia do empreendedorismo. Eu, quando criança, eu nunca gostei de pedir dinheiro para os meus pais. Nunca. Então, eu tenho 44 anos hoje, a gente está em 2022, e quando eu era pequeno, eu não gostava de pedir dinheiro e adorava videogame. E eu era de uma família de classe média, e como eu não queria pedir dinheiro, eu disse, eu quero minhas fitas. Eu tinha um jogo, e aí eu disse, eu vou começar a comprar minhas fitas. Como é que eu ia comprar? Eu pegava uma lata de leite condensado, uma lata de brigadeiro e uma colher de manteiga. E fazia brigadeiro para vender na escola. Só que eu era mão fechada. Continuo sendo um pouco. E comecei a vender muito brigadeiro. A cada 2 semanas, o dinheiro do brigadeiro revertia na compra de uma fita de videogame. Olha que legal. E depois dessa compra de uma fita de videogame, eu continuei fazendo. Com 3 meses, eu já tinha algumas fitas. E eu disse, espera aí, eu tenho esse dinheiro aqui, eu preciso de mais fita, eu quero jogar mais jogos, porque eu terminava os jogos muito rápido. E aí eu tinha mais ou menos umas 8 a 10 fitas, eu comecei a fazer uma locadora de videogame com o dinheiro que eu ganhei vendendo brigadeiro. Que Com legal. um ano, Você tinha que idade? eu Rodrigo? tinha 11 para 12 anos. Que legal. E Começou cedo, então, no empreendedorismo. Mas calma, com um ano de muito brigadeiro e muita fita de videogame, eu já
eu brinco que eu fazia o juro composto dentro do brigadeiro com o videogame, porque eu reinvestia na compra de novas fitas. Legal. Com um ano, simplesmente eu tinha todas as fitas de Nintendo, que era o videogame da época. Eu lembro, e aí joguei. E o que eu fazia? Eu alugava, e na minha escola eu já tinha minha clientela. A hora do recreio era quando eu alugava as fitas e vendia os brigadeiros. E eu comecei a alugar em outras escolas. Eu comecei a contratar algumas pessoas que trabalhavam em outras escolas. Então, é como se eu tivesse uma base na escola que eu estudava, que era Ida Nelson, e mais em 3 escolas alugando minhas fitas de videogame. E aí daí começou. E aí eu fiquei nessa brincadeira até uns 14 para 15 anos. E naquela época, era como se hoje eu tivesse uma renda de 5 mil reais. Uau. 5 a 6 mil reais para um menino de 12 para 13 anos. Que incrível. E aí eu ia guardando. Fiquei calado, óbvio. Formei na escola, entrei na faculdade. Terminei. Com esse dinheiro guardado? O dinheiro estava lá guardado. Entrei na faculdade, formei em Direito. E daí eu comecei meu escritório jurídico, fui advogado do SESI por 6 meses. Legal. E aí, ao conversar com a minha chefe, eu já comecei na advocacia, eu não sou aquele advogado frustrado que diz, não dei certo na advocacia, virei empreendedor. Não, meu escritório realmente funcionava e rodava muito bem. Então, cheguei a ter 20 advogados trabalhando comigo. Né? E grandes advogados trabalhistas saíram do escritório que eu trabalhava. E o que aconteceu foi, comecei a advogar, mesma ideia, de 1 saiu para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 5, foi crescendo. E nós nos tornamos um dos 5 maiores escritórios de advocacia de Manaus. Só que nesse meio surgiu a oportunidade de entrar no Boticário. Apareceu uma oportunidade de comprar uma loja, um quiosque. Eu conversei com meu pai e nós entramos como sócios. Meu pai era executivo do Grupo Simões, financeiro, um cara muito bom de finanças. Meu pai era muito melhor do que eu em finanças, mas muito melhor. Porém, no varejo, ele não vendia uma água no deserto para uma pessoa com sede. E ele assumia isso. E eu sempre tive a verve de vendas, de varejo, e mesmo na advocacia. E aí conversei com ele, aí ele virou, mas meu filho, você vai vender perfume? Eu disse, vou. Já existia o Boticário aqui em Manaus? Existia, já tinha um outro franqueado, tinham 2 outros franqueados. Trabalhavam muito bem, mas a marca ainda não era tão conhecida. Então nós começamos a trabalhar e desenvolver a marca primeiramente em Manaus. Depois de um período, eu ficava no meu escritório e todo o dinheiro que nós ganhávamos nas 2 primeiras lojas, meu pai, como eu disse, era executivo no Grupo Simões, ele não precisava do dinheiro que saía da operação. A gente reinvestia e eu também não precisava, que eu vivia do meu dinheiro do escritório jurídico. Nós reinvestíamos em estoque em outra loja. E aí de 2 saímos para 3, de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7. E quando chegamos em 7, nós começamos a trabalhar numa operação de venda diretas com o Boticário. E ainda muito embrionário o processo. Para quem não sabe o que é venda direta, são aqueles processos com as revendedoras que vendem de porta em porta. Hoje ainda funciona isso daqui? Hoje nós temos 15 mil revendedoras. Uau. E aí esse negócio foi desenvolvendo, sendo que o meu pai veio aposentado do Grupo Simões e foi para dentro da empresa. E eu ainda no escritório jurídico, e eu fazia compliance dentro do meu grupo. Né? Advogado trabalhista, mas como eu me especializei em várias áreas, eu focava e estudei muito compliance. Então eu fazia auditoria na empresa, na minha própria empresa. E o que aconteceu? Chegou um momento que as coisas estavam, graças a Deus, bem, e meu pai faleceu. E eu tive que assumir em 100% o negócio, trabalhando no escritório ao mesmo momento. Ainda era uma visão monocanal, quando eu falo monocanal, praticamente loja, uma venda direta surgindo, 0 venda digital, 0 online. E com o falecimento dele, eu tive que assumir a operação em 100%.
E nesse momento que eu assumi, eu trouxe novos conceitos para a empresa, né? Alguns conceitos que eu já conversava com meu pai e nós fomos desenvolvendo. Então, volto a dizer, a gente ainda teve esse gatilho financeiro, porque nós não tirávamos dinheiro da operação. Então, quando as pessoas pensam, comecei a vender, a trabalhar aqui, eu já vou tirar dinheiro. Não, não é da noite para o dia. Sim. Né? Então, demorou mais de 14 anos para que a gente começasse a receber Prolabore. A usufruir do negócio. Não, né? não, a receber Prolabore. Porque todo o dinheiro era reinvestido no próprio negócio. Sim. O negócio foi crescendo, ganhou, o pescoço foi engrossando, né? Sim. Então as coisas funcionaram. Quando ele faleceu, eu assumi em 100%. Isso foi em que ano? Eu estou falando de 7 anos atrás. E só que eu assumi sendo um advogado. Com uma verve de empreendedorismo, mas apenas um advogado. A administração você não aprende na escola de direito. Sim. Vendas você não aprende na escola de direito. Marketing você não aprende na escola de direito. E o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Uma coisa completamente diferente do que eu estudei e me preparei para a vida toda. E o que aconteceu? Eu fez uma segunda graduação ou buscou cursos? Eu busquei alguns cursos no Brasil e fora do Brasil. Fiz algumas imersões onde, numa época que não se falava de imersão, não se falava de benchmarking, eu fui para a Disney fazer aquele curso da Disney. Inclusive, a minha head do canal Loja está indo já no próximo mês fazer o mesmo curso que eu fiz há 7 anos atrás. E fui estudar principalmente a questão de atendimento. E aí fui entendendo um pouquinho mais do negócio. Não apenas da parte jurídica, mas principalmente de como desenvolver pessoas, de como trabalhar. Eu já trabalhava muito isso no escritório, mas era muito do vamos ver, é assim, é na força, é aprendendo e colocando, sem uma base por trás. Sabia que o meu grupo iria crescer. Porém, quando você tem uma base para crescer, ou seja, você tem uma base científica por trás disso, a velocidade que você dá, ela deixa de ser uma velocidade de navio para ser uma velocidade de lancha. Verdade. Dependendo da situação, até de rabeta, que é mais rápido, né? Verdade. Então, fui para Orlando, estudei, depois fui para Stanford, estudei um pouquinho, fiz mais algumas imersões, fui para o Circo de Solé fazer uma imersão, e eu fui numa empresa chamada Zappos, que essa é uma empresa que eu digo que mudou o conceito do Grupo Gerber a Mais. Depois eu falo por que o Grupo Gerber a Mais. Porque nós já estávamos iniciando no processo de venda direta. E para quem não conhece a Zappos é uma empresa que vende tênis nos Estados Unidos. É uma das melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos. Mas qual o grande diferencial da Zappos? É que ela tem o maior call center dos Estados Unidos. Então, quando fui para essa empresa, eu vi o call center dela desenhado e disse, espera aí, eu vou fazer isso em Manaus. Hoje nós temos quase 50 pessoas trabalhando não num call center, é o que eu chamo nossa central de atendimentos, porque o call center não existe hoje, não tem call, né? Você conversa mais por WhatsApp. Eu digo que responder o WhatsApp é obrigação e responder uma ligação é prova de amor. Então, fizemos um centro de atendimento muito baseado no que eu vi fora e nos estudos que acabei fazendo. E eu tive a possibilidade de conhecer o dono das Zappos. Posteriormente, eu mandei um e-mail, né, dizendo que era do... Usei a palavrinha mágica. A gente sempre tem que saber se vender, fazer o pitch. Mandei um e-mailzinho dizendo que era do Amazonas e que tinha visitado numa imersão as Zappos e marcaram um Zoom comigo. E aí eu, tranquilo, poxa, vou falar com o pessoal, pensei que ia falar com alguém interno. Não, eu, sem querer, mandei e-mail pro falecido dono.
E foi ele que me Uau. respondeu. Que incrível. Então, como eu disse, usei a palavrinha mágica, né? Amazônia. Legal. Estou na Amazônia. E aí aí eu conversei com ele e ele me deu várias dicas para melhorar, né? É um cara fantástico, o Tony, que veio a falecer posteriormente, mas acabou me ajudando muito. E um Zoom fechado, só eu e ele, não tinha outras pessoas. Foi uma mentoria ali. Foi uma mentoria e nós conversávamos muito por Zoom. A gente nunca se encontrou pessoalmente. Legal. Sempre Zoom. Foi um pouquinho antes da pandemia. E o Zoom, na época o Teams ainda não existia. E a gente usava alguns outros aplicativos para conversar. E deu tudo bem. E aí o que acontece? E aí saímos, falando desse período fora, voltei, só que sempre trabalhando na empresa e desenvolvendo. E aí, quando meu pai faleceu, a gente estava com 8 operações, né? E o negócio crescendo, e tivemos 2016, se eu não me engano, que foi a crise da Dilma. Eu já assumi nessa. Eita, já levando então, porrada. Claro, senão não tem graça. Eu digo que o empreendedor brasileiro, ele acaba sendo melhor do que os outros, porque os outros têm que aprender a conviver com a crise. Nós vivemos com a crise diariamente. Sim. Então, quando assumi, teve a crise da Dilma, e nós tivemos, naquele ano específico, um ano muito positivo, porque nós não tivemos queda. Todas as outras empresas caíam 10%, 15%, 20%, e nós seguramos o número no 0 a 0. O que foi o único ano que nós não crescemos, inclusive. Mas foi uma vitória segurar aquele ano 0 a 0. E nos apareceu a oportunidade, ainda trabalhávamos exclusivamente em Manaus, de comprar operações do interior. E aí foi quando nós entramos em Tefé, Quari e Tabatinga. E aí, operações que já existiam lá, operações mas que já existiam. Em dificuldade? Não, estavam bem. Só que apareceu a oportunidade, elas não performavam como elas poderiam performar. Certo. Né? Nós entramos, demos nossa cara e as coisas foram funcionando. Implementamos a nossa cultura, tudo direitinho. E aí o tempo foi passando. Chegou 2018, apareceu mais uma outra oportunidade de aí comprar Itacoatiara. Nós compramos Itacoatiara também, uma operação numa situação similar. Também implementamos nossa cultura, os nossos valores, nossa missão. Sim. E o negócio também desenvolveu. E aí ganhamos a expertise de trabalhar para outros municípios, não apenas do Amazonas. Não apenas de Manaus, perdão. E aí o negócio começou a crescer. E aí eu tive uma grande preparação com Growth, que é isso, principalmente em Manaus, é algo difícil de se fazer, porque você tem que ter estoque, você tem que ter uma mão de obra mais qualificada, você tem que trabalhar cultura, você tem que trabalhar valores, você tem que trabalhar processos. E desenhar todo um ecossistema de preferência ao seu redor para entregar da melhor forma para o seu cliente. Então, nós fizemos esse redesenho, estudamos não esquece que eu sou advogado, então estudei toda a parte jurídica para verificar onde nós tínhamos gatilhos de melhoria de processos e financeiros e tributários. Conseguimos implementar resolvido esse problema. Fomos para gatilhos de pessoas, vimos o que precisávamos melhorar, fomos melhorando, passou esse momento, vamos para o próximo, olhamos para o marketing, melhoramos o marketing, resolveu, vamos para o próximo. Então a gente saiu dando os pulinhos devagarinho e organizando cada vez mais empresa. Então, com essas melhorias, a gente criou todo um ecossistema ao nosso redor para nos atender. É o que nós chamamos de ecossistema Gerber a Mais, que mesmo as nossas empresas e mesmo empresas de fora, ou seja, todos os stakeholders envolvidos, eles rodam no processo. Então, por isso que eu digo que é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Sim. E óbvio, junto com isso, houve investimento em tecnologia que nós precisamos de
precisamos fazer. E fizemos. Então, hoje a nossa empresa ela é tanto high touch, onde você consegue tocar as pessoas de todas as formas possíveis, mas ela é high tech também, onde a gente entrega uma tecnologia que é a melhor tecnologia que tem, que é aquela que não aparece. Quando você vê um filme com muito efeito especial, você consegue identificar o que é efeito e o que não é. Mas quando você vê um filme com muito efeito especial que você não nota o efeito, é aí que está o segredo da qualidade do serviço prestado. Então nós estamos e vamos nos manter nesse patamar de sempre buscar uma evolução tecnológica sem que o nosso cliente veja. Não pode falar. Não, posso. Pode falar? Posso, entregando sempre a melhor experiência para ele. Sim. Dá um exemplo aí de uma tecnologia que vocês têm implementada. Vou falar um negócio super simples, que é o atendimento em loja. Hoje nós só temos 2 ou 3 operações que tem caixa. Caixa de loja. Nossa loja não tem caixa. A maioria das lojas. Então, vou pegar o seu celular aqui. Você chega numa loja nossa, a moça vai lhe atender, ela já vai perguntar: oi, dona Débora, tudo bem? Oi, você vai falar, ela vai dizer: posso ver seu CPF para ver se a senhora tem uma possibilidade de pontuação? E ao verificar isso, ela vai tentar entregar uma melhor experiência para você. Então ela vai fazer todo o seu atendimento e ela vai olhar aqui no seu celular e dizer: pelo seu histórico de vendas, há 30 dias atrás a senhora comprou um shampoo. Pelo seu tipo de cabelo e pelo tamanho, eu acredito que esse shampoo está acabando. Já está na hora de renovar. Então é uma tecnologia que parece ser super simples, mas não é. Então, pelo seu histórico de venda e pelo celular na mão, ela consegue entregar uma melhor experiência para você. Então, a gente coloca o cliente no centro sempre. É complexa, mas ao mesmo tempo sutil, Super né? Porque o cliente, ele não percebe, mas tem todo um caminho. Todas as informações aqui dele. Então, quando você vai numa loja nossa e vê isso, e um dos nossos valores é a entrega ao cliente, eu não estou falando só da entrega do produto. Eu estou falando da entrega de uma melhor experiência para ele. Então, a gente tem todo um organismo desenhado para que esse cliente seja bem atendido. E o melhor, se ele virar fã, é muito mais fácil. Porque ele sai da loja e diz: poxa, eu recebo muitas DMs onde as pessoas assim, fazem um FPS para mim de graça. Sim. Elas dizem: fui muito bem atendida na tua loja, aconteceu isso e assado. Poxa, a menina viu meu histórico de venda, viu como conseguia melhorar, e você consegue agregar a venda, você consegue entregar uma melhor experiência para o cliente, consegue dar um desconto para esse cliente onde é possível, e dessa forma o cliente sai satisfeito. Não é igual, eu fico brincando que o nosso plano de fidelidade não é igual ao plano de fidelidade de farmácia. Se eu fosse dono de farmácia, se os donos de farmácia virem essa entrevista, olha aí, eles não vão gostar muito do que eu vou falar, não. Mas é uma das maiores idiotices que eu acho, e eu falo duro, que tem que ser pesado mesmo, é o que fazem em farmácia. Porque eles não aproveitam em nada o plano de fidelidade. Eles só reduzem o boleto da venda. Como é que ocorre numa farmácia? Você faz a compra, você chega no caixa, a moça dá o seu desconto e não tenta agregar nenhum produto. Do nada. Deu. Certo. Então ela diminui a comissão da pessoa que vendeu e joga aquele trabalho todo no lixo. E diminui a margem do dono da operação. Com essa questão simples de eu colocar o celular na mão da minha consultora de vendas, onde ela está trabalhando a melhor experiência para o cliente, ela também está trabalhando a melhor experiência dela. Ela não vai reduzir a margem dela, porque a comissão dela está no final da conta. Quando você deixa um caixa separado, trabalhando a fidelidade, e uma outra pessoa fazendo a venda, uma pessoa não conversa com a outra. E essa aqui tira boa parte do trabalho dessa outra. Então, como eu te disse, é uma tecnologia muito importante para a gente e muito sutil. Sim.
que no final vai impactar nos números. No final, impacta em absolutamente tudo. Sim. Numa melhor experiência para o cliente, no EBITDA da sua empresa. Porque não importa que sua empresa seja uma empresa bronze. Você conhece a empresa bronze? Não. Empresa bronze é aquela que vende 10 e gasta 11. Uau. Não pode existir isso. Não pode. A empresa é igual a pessoa física. Se você ganhar R$1 milhão, você não vai gastar R$1,1 milhão. Sim. Você tem que ter lucro. Até para fazer uma devolução social, você precisa de lucro. Então, quando não ocorre isso, quando não há essa preocupação da entrega ao cliente, da entrega para o negócio, o resultado tende a ser negativo. Então, há uma necessidade cada vez mais de trabalhar com transparência. Aquele empresário que quer se esconder, não quer dizer quanto a empresa ganha para os seus colaboradores, ele está fadado ao fechamento ou à falência. Sim. Então, cada vez mais, abra os números, converse e mostre para dizer, olha, eu tenho como melhorar isso aqui, esse gatilho, e você tem como ganhar mais aqui. É um ganha-ganha para todo mundo. Para o empreendedor, para o empregado e para o consumidor final. Então, perfeito. É muito em cima disso. Outra tecnologia, um BI bem implementado. Muita gente não sabe nem o que é BI. É uma inteligência de negócio, Business Intelligence. Então, quando você tem um BI, você consegue verificar as suas vendas, verificar o histórico de vendas, verificar a venda na hora que está ocorrendo e o porquê ela não está crescendo. Então, quando você tem vários números desenhados em cima dessa brincadeira, é muito mais fácil você resolver um problema. E numa operação, por exemplo, como a minha, com mais de 30 operações, é comum que o lucro de uma operação possa esconder o prejuízo de outra. Só que se você tiver uma visão de cada operação de maneira separada, isso é muito mais fácil para você atingir exatamente o objetivo que você quer. Até porque a venda, os produtos que vendem na grande circular são diferentes dos produtos que vendem no Manauara. Sim. Diferente dos produtos que vendem em Tefé. Diferente da cultura que existe em Tabatinga. E quando você tem uma inteligência estudando tudo isso, você consegue mapear a melhor venda para aquele seu cliente específico e trabalhar também processos de melhor entrega para aquele cliente. Então, quando você começa o dia olhando o seu BI, começa o dia lendo as informações do seu negócio para tomar decisões, a tendência é que o negócio dê bom. Que você tome as decisões, né, corretas, né, com base em números. Porque o dono do negócio, existe o seguinte, existem dois tipos de dono de negócio. O causador de problemas e o apagador de incêndio. O apagador de incêndio é o que está preocupado no dia a dia. E eu estou falando de 80% dos brasileiros empreendedores. Ele tem um problema, ele tem um salário para pagar hoje, ele está correndo atrás do dinheiro para pagar o salário hoje. Isso é normal. E não é feio e não é errado. Mas seria muito melhor se a gente tivesse donos causadores de problema. E eu não estou falando daqueles donos que dão prejuízo. Estou falando causador de problema positivo. Vou te dar um exemplo. Eu chego na empresa e digo, dentro do meu planejamento estratégico, gente, ano que vem a gente tem que abrir uma operação aqui, aqui e acolá. Como é que vamos fazer para abrir essas operações? O meu time vai me dar soluções para esse negócio. Então eu estou causando um problema positivo para que eu tenha uma resposta positiva do meu time. Se eu ficar preocupado só em tapar buraco, a tendência é que meu negócio não cresça e não evolua. Sim. Quando eu passo para estudar vou te dar um exemplo. Quando eu vou fechar com um supermercado um ponto para abrir um quiosque. E aí o supermercado vem e diz assim, eu pergunto, eu quero saber o fluxo de clientes que você tem no supermercado. O supermercado vem e me diz, eu rodo com 10, 20, 30, 40 mil pessoas. Não estou dizendo que você não tem que confiar. É bom confiar no parceiro comercial. Mas faça a averiguação. Qual a averiguação?
o que nós fazemos, a averiguação que fazemos é a seguinte: nós vamos no supermercado e tiramos um ticket. Fazemos uma compra de uma bala. Ou um bombom, como chamamos aqui. No supermercado que tem 5 caixas, tiramos um bombom. 30 dias depois a gente volta no mesmo supermercado, no mesmo caixa, e tiramos e compramos um outro bombom. Aí tu vai me perguntar, pra quê? Todo cupom fiscal, ele dá um número. O número do cupom. Um mês depois, aquele caixa vai lhe entregar um outro número. Você faz a diminuição de um para o outro. Você vai encontrar um número de pessoas que passaram naquele caixa. E aí você tem uma... Se você tiver 5 caixas, multiplique por 5. É o número médio de clientes que passam naquele supermercado que está comprando. Mês, né? No mês. Quantas pessoas fazem isso que você conhece? É raro. É raro. Confia, né? Confia. Então, não é só confiar. Você tem que confiar e tem que verificar. Sim. Outra questão, e eu não estou falando de tecnologia, estou falando de trabalho simples. Outra questão, estudo de ponto, fluxo de pessoas. Você vai num shopping, diz, poxa, será que meu ponto é bom? Tem pontos melhores, com maior fluxo, e outros pontos menores. Isso é um fato. Como é que você faz para escolher o ponto? Não, primeiro, nem sempre tem um ponto bom. Tá? Rodrigo, isso que tu vai falar agora funciona quando já existe um ponto numa loja. Quando o shopping abriu, depois você entrou posteriormente. Tá bom. Mas vamos lá. Eu vou e me dizem, nesse ponto passam 1.000 pessoas dia. Gente, é simples. Você vai Senta no lugarzinho, dê 5 minutos e faça. 5 minutos vão passar quantos clientes na frente da loja? Aí fique contando. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o horário. Passa um dia contando, sendo 5 minutos a cada 1 hora. Você vai ter o estudo médio de pessoas que passam naquele ponto. Você vai ter um número de fluxo que isso ninguém dá. Sim. Salvo se você tiver uma câmera de conversão. Mas você não vai ficar parado com uma câmera de conversão ali naquela situação. Você vai ficar doido. Então essa é uma situação muito simples, super barata. Você não precisa de tecnologia, você precisa de criatividade e de trabalho. Eu digo que você precisa de inspiração e transpiração. Só que até para transpirar, você tem que transpirar da maneira correta. Se você transpirar da maneira errada, o resultado do seu exercício não vai valer de nada. Sim. Então essa é uma forma de transpiração correta que a gente usa lá na empresa. Que legal. E tudo isso você vai aprendendo, fazendo ou pegando dicas de outras pessoas e vai praticando. Não só dicas, você começa a ter insights também. Pensa, né? Você pensa em soluções, né? Débora, se você trabalha com podcast, eu não vou saber mais de podcast que você. Você vai entender da sua situação. O que eu vou poder saber mais do que você é como fazer o podcast ganhar dinheiro. Como é que eu aumento o seu markup de venda? Isso eu posso saber. Mas do seu negócio, quem entende é você. E esse é um problema que ocorre muito com treinamento. Hoje na minha empresa, uma das minhas maiores preocupações é treinamento de atendimento. Né? Porque não adianta você ter o produto se o produto está escondido e se você não tem um pitch de venda. Hoje nós temos 2 pessoas exclusivas para treinamento. Fala para o pessoal o que é pitch de venda. É você ter uma forma de vender, de apresentar o seu negócio. Não adianta... É um script formatado? É um scriptzinho, tem todo um formato de venda. Então eu tenho 2 pessoas que desenharam isso junto comigo. E elas estão diariamente dando treinamentos para o meu time de venda, buscando as melhores formas de venda, não apenas na nossa empresa, porque é bom relembrar algo antigo, mas principalmente buscando coisas novas no mercado. E se atualizando, porque qual um problema que pode acontecer? Quando eu tenho essas 2 pessoas dentro da minha empresa, elas já conhecem a cultura da minha empresa. Quando eu contrato uma empresa de consultoria, e gente, não pense que isso eu estou trabalhando contra as empresas de consultoria. Não, sou extremamente favorável.
Mas quando você contrata uma empresa de consultoria que não tem os seus mesmos valores, ela vai entrar na sua empresa vendendo algo baseado nos valores dela. Você vai ter que conversar com o consultor sobre quais os valores da sua empresa e, em cima dos seus valores, ela desenha o formato de atendimento. Sim. Tem pouca gente que faz isso. Porque tem muito empreendedor que pensa que, não, eu vou ficar aqui na minha sala administrando e deixa a empresa correndo naturalmente. E ela não corre. Você tem que estar na ponta trabalhando. Tem que estar junto do Tem que time, estar junto, tem que estar junto. E olha que eu sou estratégico, eu não estou no operacional todo dia. Não tá de corpo presente. Sim, sim, eu sou estratégico. Sim. Eu tenho minha equipe tática que é fantástica e tenho minha equipe operacional que também é muito boa. Mas voltando para as minhas multiplicadoras, então elas diariamente dão treinamentos para o meu time. Às vezes um dia elas dão treinamento para uma loja, no outro para outra. E como eu trabalho com vários tipos de canais de venda, que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho de multicanalidade, eu tenho que ter discursos diferentes. Então, uma multiplicadora é especialista no discurso de loja e a outra especialista no discurso de venda direta. E óbvio que cada uma dentro da integração com os canais digitais do seu canal. Então, porque aqui é um linguajar e aqui é outro. Eu não posso usar o mesmo linguajar em todos os canais de venda, porque são coisas diferentes. Uma pessoa que compra R$10.000 de mim por mês e uma pessoa que compra R$300 de mim a cada um ano, eu tenho que tratar de maneira diferente. Vou destratar? Não, não é isso. Eu tenho que fazer uma segmentação de atendimento. Eu tenho que ter um formato de atendimento. Um formato de atendimento bom para cada uma dessas pessoas. Tenho que oferecer as melhores experiências para cada uma delas. Sim. E quando você desenha essas experiências entregando, nossa, o resultado é que essa pessoa que compra R$300 ano, ela começa a comprar primeiro R$300 a cada 6 meses, depois a cada 3, depois ela começa a comprar mensalmente e depois semanalmente. Então, quando você começa a trabalhar a recorrência da venda, o seu negócio tende a ir para frente. Sim. O problema é que tem gente que não faz isso porque isso dá trabalho. E aí, quando você traz a consultoria de fora, ela não consegue fazer tudo isso. Então, regra geral, eu faço. Essas minhas 2 meninas, elas fazem os trabalhos com as consultorias e adaptam para o nosso formato de atendimento. Então, acabo tendo o melhor dos mundos. Que legal. Aí o resultado vem, né? Não O tem resultado como é positivo, não vir. sempre é positivo. Agora, assim, você... Só pela tua fala, Rodrigo, dá pra ver que tu tem uma alta performance, né? Sim. Gere bem teu negócio. O que te ajuda hoje a ter essa performance tão boa? Primeiro, eu trabalho muito bem minha gestão de tempo. Boa. Tá? A gestão de tempo é importante. Você tem que ter tempo para você. Tem que ter tempo para a família também. Você consegue equilibrar bem Tranquilamente. isso? Tranquilamente. Sempre foi assim? Não. Não. Isso eu fui ganhando com o tempo, maturidade. Sim. Quando eu comecei a advogar, isso eu estou falando de 2001, minha vida era uma loucura. E isso eu sou grato à minha esposa até hoje por isso. Quando casei, na verdade, quando fiquei noivo, minha esposa me fez fazer uma promessa, que foi nunca seja político. Político a gente é no dia a dia ao conversar, mas não siga a profissão de política. Eu não quero. Eu digo, nem eu. Não faz parte do meu planejamento estratégico. E eu tive que me formatar, porque naquela época eu era um advogado que tinha 6, 7 ações dia. Então praticamente não vivia. Então foi quando a gente começou a estruturar o escritório jurídico e vi que quem quer ganhar sozinho acaba não ganhando nada. Você ganha por um certo tempo. Depois, você perde performance, você perde qualidade de vida. Cansa, né? Você cansa. Você cansa. Então, o que acontece? A partir daí eu comecei a trabalhar a minha gestão de tempo. Hoje, eu também tenho tempo para mim. Tá? Eu tenho uma orientadora técnica. Olha, inclusive, que legal. O que é, faz essa orientadora técnica? Ela
simplesmente, eu converso muito com ela sobre... Ela é específica sobre... Ela vem tratar o Rodrigo, não é nem a Gérbera. Quais os planos do Rodrigo para ele, pessoa física, e para o Gérbera, pessoa jurídica. Então... É uma coach? Não, ela não chega a ser uma coach, não. É uma orientadora técnica. A gente vem trabalhando tecnicamente sobre o meu negócio. Tá? E a gente vai fazendo o levantamento e o meu planejamento estratégico e o planejamento familiar também. Isso é muito importante. Que legal. Porque a maioria das empresas só tem 3 caminhos, né? A gente sabe disso. Ou ela fecha e fale, né? Que é o mesmo caso. Ou ela é vendida, ou ela é sucedida. Certo. Então, quando você começa a trabalhar a governança, você começa a pensar em sucessão. Se meu negócio... Eu trabalho para que ele não vá nunca à falência. Isso é um fato. Sim. Mas o mais importante é, se ele for vendido, que seja vendido por um bom valor. E se ele for sucedido, que os meus sucessores, ou no caso, minhas sucessoras, estejam prontas para segurar o negócio. Sim. E essa conversa vem desde a infância. Onde, de vez em quando, eu pego a minha filha, uma das duas, eu levo para a empresa, falo sobre negócio. Quando eu chego em casa, eu nunca reclamo do trabalho, porque tem gente que chega reclamando, o trabalho foi horrível, foi estressante. Isso é horrível, é horrível. Você está ensinando para o seu filho que o trabalho não presta. E não é isso. Então, ela me ajuda nesse trabalho com minha filha, ela ajuda com as minhas filhas, com minha esposa, para mostrar que no dia a dia ela tem que verificar como ela pode complementar meu trabalho ou como ela vai se desenvolver também no trabalho específico dela. Então, isso é muito importante. Então, essa pessoa, a Érica Bamberg, ela cuida muito dessa minha parte interna. E, além disso, nós temos o nosso orientador técnico da Fundação. Os dois são Fundação Dom Cabral, tá? Legal. Temos o Ricardo Baroni, que é o nosso orientador técnico do Gérbera. Esse já é focado para o Grupo Gérbera, onde junto comigo nós elaboramos, junto comigo e com o meu time tático, a gente elabora o nosso planejamento estratégico, onde nós verificamos como a empresa está rodando, como vão ocorrer as nossas AGMs, que são as nossas Assembleias Gerais Mensais, onde nós conversamos no dia a dia sobre como temos que desenvolver os melhores processos, sobre quais tecnologias estamos implementando, sobre como estamos hoje, como queremos estar no ano que vem e como nos enxergamos em 5 anos. Então a gente tem a nossa meta meta diária, meta semanal, meta mensal, meta trimestral, semestral, anual e para daqui a 5 anos. Que incrível, mano. Então, não é tão fácil gerir esse negócio. Mas quando você tem braços e sabe como melhorar, a tendência é que isso rode da melhor forma possível. Sim. E continuando na parte de performance, também tem uma melhoria na parte física. Eu tenho que cuidar de mim. Eu treino jiu-jitsu desde os 8 anos de idade. Então, óbvio que eu fiquei um período parado naquela época de faculdade, que a gente estuda, então fiquei 10 anos sem treinar, mas eu treino até hoje. E treinava para competir mesmo. Eu não gosto de perder. Perder, eu sei perder, mas eu não gosto. Sim. Se eu perder, eu saio, fico triste. No outro dia, tento recuperar o gap para sair vitorioso. E normalmente eu saio. E você traz isso para o teu Trago business isso, também, Trago né? isso para o meu negócio. O jiu-jitsu é muito importante na minha vida. Muito importante. Por um simples detalhe. Jiu-jitsu é o esporte do amazonense. Nós não temos um time forte de futebol. Nós estamos meio que ilhados. E o jiu-jitsu aproxima todos. O judiciário está cheio de lutadores de jiu-jitsu. O empreendedorismo está cheio de lutadores de jiu-jitsu no Amazonas. Por quê? Porque o jiu-jitsu ele te possibilita, como dono de empresa, eu digo por mim, no momento que eu estou treinando com segurança, ou eu estou treinando com porteiro, e naquele momento não tem distinção sobre quem é rico, quem é pobre, quem é o lixeiro e quem é o empresário. As pessoas estão ali unidas numa proximidade de corpo que normalmente você não encontra em negócio nenhum. E o melhor, sabe o que é?
que o dono às vezes perde pro pedreiro. Isso testa a tua humildade. E você cria um respeito pela pessoa. Por todo mundo. Então, quando você testa a sua humildade e verifica que você não é melhor do que ninguém, independente da posição social que você esteja, isso é muito importante. Isso mostra que a humildade ela tem que ser trabalhada no dia a dia. E o jiu-jitsu traz muito isso. E traz uma disciplina para o meu negócio muito importante. Então, eu faço minha atividade física todo dia. Também umas 3 vezes na semana. Ao final do dia também vou treinar meu jiu-jitsu. Né? Então... Praticamente todos os dias você Não, todo dia eu faço alguma atividade física. E tem dia que eu faço 2. Olha só, tá vendo? Rodrigo, tu consegue gerir o tempo? Sim. Sim. Então, não adianta você ganhar rios de dinheiro e não ter saúde. Sim. Nós precisamos ter um tripé na vida. Esse tripé, ele envolve família, trabalho e saúde. Se a sua saúde está quebrada, você não performa bem no trabalho. Se a sua família está quebrada, você não performa bem no trabalho. Se o seu trabalho está ruim, você não performa bem na família e muito menos na sua saúde. Agora, quando você está rodando bem com os 3, você segue a vida da melhor forma possível. Tem que saber equilibrar mesmo, né? Então, eu digo que o empreendedor, ele trabalha como um equilibrista de pratos. Sim. Mas ele não pode deixar de cuidar de si mesmo. Então, sempre você precisa ter cuidado consigo para que você comece a cuidar do próximo. Sempre tem que ser assim. E não é questão de ser egoísta. É questão de ser realista. Sim. E o melhor, como é que você vai entregar performance se você não tem uma performance boa? Eu vou cobrar uma alta performance de uma pessoa se a minha performance é ruim. Eu vou estar incoerente, né? Isso foge toda a regra de coerência. Sim. Então, melhor, cuide da sua saúde, cuide da sua família e cuide do seu negócio. Nesse tripé, a probabilidade de você acertar é muito maior. Verdade. Não, que dicas incríveis aí, né? O pessoal, com certeza, que está ouvindo, tem muito a extrair, né? Porque, como você falou, tem muita gente que está muito preocupado com o resultado financeiro, mas às vezes não consegue nem usufruir o que ganha. Não, de que adianta a pessoa ser milionária e estar deitada numa cama, sem poder aproveitar o dinheiro? Sem curtir a família, os momentos, né? Tão bons que tem ali em família. Eu tenho uma filha de 7 anos. São 2 que você tem? São 2. E ela gosta de brincar de boneca comigo. Então eu chego em casa... Aí eu tenho que criar uma novela para fazer com ela. E ela quer que eu brinque. Eu comecei dizendo, filha, vamos brincar 20 minutos. Ela disse, 20 é pouco, 20 é pouco, 20 é pouco. Vamos brincar 40. Tem dia que eu brinco e tem dia que eu não brinco. Sim. Mas o prazer de você estar brincando naquele momento é algo que no futuro ela vai lembrar. As memórias ficam. As memórias ficam. A grande lembrança a maior lembrança que eu tenho do meu pai, que é falecido, e hoje as coisas estão se perdendo nesse caminho, quando o Brasil não ganhava um mundial desde 70, futebol. E o Brasil foi campeão em 94 com Romário e Bebeto. E eu lembro muito a vitória, a comemoração, todo mundo se abraçava, pulava na cama, jogava. A memória ficou. Porque a cultura lá de casa era essa. E quando você começa a levar a cultura da sua casa para sua empresa, é algo importante. Porque o que é cultura? Antes de mais nada. Cultura é o que os seus colaboradores fazem quando o chefe não está presente. Quando ninguém está vendo, né? Isso é cultura. E como é que você desenha uma cultura dentro da empresa? Em cima dos valores do dono. Não adianta o dono começar a desenhar valores porque ele acha bonito. Não, são os valores do próprio dono que estão lá. E através daí, você cria valores inegociáveis. Imagina, eu sou dono de uma churrascaria
e o meu valor é ser vegano. Há uma incongruência no negócio. Sim. Não é um valor. E Sim. o que é um valor? Valor é algo que você não negocia. Então, os colaboradores precisam enxergar esses valores Desde a nos integração. donos, porque senão não vai fazer sentido. Vai querer, por exemplo, se eu digo que o meu valor é honestidade e eu não sou honesto, Não vai. não vai. E eu vou mais longe, Débora. Tem gente que coloca nos valores da empresa. Meu valor é ser honesto, ser íntegro. Isso não é valor, não. Isso é obrigação. Sim. Honestidade dentro do negócio é obrigação. Valor é o que você faz no dia a dia. E tem gente que acha isso. Não, meu principal valor é ser honesto. Honestidade é obrigação dentro do negócio. Sim. Não tirar o negócio, guardar no seu bolso e levar para casa, isso é obrigação. Exato. A legislação, ela diz que você não pode, a legislação penal brasileira, você não pode se escusar de uma penalidade ao afirmar que não conhece a lei. Não é porque você não conhece o Código Penal que você vai sair matando por aí. Se cometer uma infração, Matar é crime. Matar é crime. Você leu o Código Penal para isso? Não, mas você sabe. Então isso são valores. Quando nós paramos para desenhar os valores da empresa, junto com o meu orientador técnico, ele disse: Rodrigo, quais os teus valores? Eu disse: não sei. E os valores, eles vão surgindo, tá? Eles vão surgindo, porque você vai ver o que você negocia e o que não negocia. Quando você negocia um valor, elimina que esse não é um valor seu. Então não dá para sentar e dizer, vou listar aqui todos os meus valores. Eles vão surgindo no dia a com o dia, tempo. você Eles vão surgindo percebe com que o tempo. aquilo faz parte da tua Sim. personalidade e que é inegociável. Sim. Vou acrescentar mais esse. Por exemplo, o valor que eu mais gosto da minha empresa é: não confunda gentileza com gentileza. Boa. E o que eu estou falando com isso? Gente, tem gente que não sabe diferenciar uma coisa da outra. Você trata a pessoa bem, e ao tratar a pessoa bem, a pessoa acha que você é besta, e não Pode é isso. tirar uma casquinha, e vai tirar né? uma casquinha, vai lhe enganar. Não, longe disso. Sim. É aquela velha história de o cliente tem sempre razão. Não, o cliente nem sempre tem razão. Sim, verdade. Mas o cliente merece sempre ser bem tratado. Então são coisas diferentes. Aí entra um segundo valor nosso, que é ser cortês. Cortesia com todos. Legal. Então, volto a dizer, quando você desenha isso, é algo que roda muito positivamente. E lá na empresa a gente tem um valor, que também é um valor que eu gosto muito, que é a paixão pelo crescimento. Uma empresa que começou muito pequenininha e cada vez mais vem ganhando mais força, tá no nosso DNA essa paixão pelo crescimento. Sim. Então, você começa a desenhar seus valores em cima do seu dia a dia. Se isso não conflitar com o que eu faço, isso é um valor seu. E se você não abrir mão disso, isso é um valor seu. Vou te dar um exemplo. A gente, de vez em quando, faz algumas surpresas para o nosso cliente. Você entra, às vezes, em algumas datas comemorativas, você vai comprar um perfume, e aí a gente escreve o nome do cliente no perfume. Algumas coisas pequenas, alguns mimos diferentes que outras pessoas não fazem. Para encantar, né? Encantar. E um dos nossos valores é surpreender o cliente gerando fidelização. Você acha, se eu fizer um mimo como esse, o cliente não vai voltar na minha loja? Com certeza. Ele não vai estar no meu clube de fidelidade? Ele não vai esquecer, ele vai falar bem, ele vai ser seu vendedor. Sim, ele vai sair para uma rede social e vai falar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Maya Angelou, que ela diz mais ou menos isso aqui. Ela diz que a pessoa pode não lembrar do que você fez por ela, mas ela com certeza vai lembrar de como você a fez sentir. É forte isso, né? Então, Verdade. tu pode nem lembrar o perfume que eu te vendi, mas o carinho que eu te entreguei no perfume você não esquece. Então, essa venda é um verdadeiro Lego que a gente tem que trabalhar. E é intangível, né? Sim, é muito simples. Outra questão importante, e a gente vê muita gente falando, os valores... Gente, peraí.
Os valores vão surgindo no decorrer da empresa. Antes de começar a empresa, desenhei meus valores e vou entregar. Tá errado. Tá errado. A minha head do canal Loja tem um valor que ela gosta muito, que é fazer mais com menos. E muita gente também do grupo gosta. Eu também gosto. Né? É um dos nossos valores, não tem como não gostar. Uhum. E às vezes a gente tem um problema que um produto vendeu demais. Vendeu muito. Vou dar um exemplo. Vendeu um Malbec. Muito, muito, muito. O cliente chega para comprar um Malbec e não tem. Poxa, eu estou gerando uma experiência ruim para o cliente. Uhum. O que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar ao máximo esse cliente para entregar um produto substituível. Eu não vou entregar o mesmo produto, mas eu tento mostrar para ele algum outro produto que ele pode trabalhar dentro da necessidade dele. Uhum. Resolver o problema daquele cliente de alguma forma com outro produto. Então, dessa forma, mesmo na ausência daquele produto, eu consigo fazer mais com menos com outros produtos que eu tenho numa loja. É um exemplo que eu dou. Na nossa época, tinha uma série chamada Profissão Perigo, do MacGyver. O MacGyver, o que acontecia? Ele ficava fechado num bunker, pronto para morrer, e encontrava um chiclete no chão. Desse chiclete ele fazia uma bomba, abria o bunker e saía. É mais ou menos isso. E não é nada mais, nada menos do que todo empreendedor faz no dia a dia do seu negócio. É usar a imaginação. Né? Da melhor forma possível, de maneira honesta. Sim. Se não ferir os valores da empresa, tá certo. Uhum. Entregar com eficiência, ser eficiente, isso roda muito bom, muito bem. E não querendo lacrar, que muita gente fala de lacração, mas o respeito à diversidade é algo muito presente no meu grupo. No grupo que trabalho, eu estou falando que nós temos negros, temos brancos, ruivos, japoneses, índios, que isso é importante. Quando eu estou falando de índio, eu estou falando de índio no interior do Amazonas, falando tupi-guarani, que é em língua morta. Então, quando eu estou falando disso, isso não é algo simples. E outra questão importante, hétero, homo, trans, tem de tudo. Como é que eu não vou trabalhar no respeito da diversidade? O que a pessoa faz na cama não tem nada a ver com a minha história. Ela que sabe o que ela quer da vida dela. Eu tenho que tratar ela com respeito independente do que ela faça. Então, enquanto alguns empresários não entenderem isso, essa pauta geral, vai ser um problema. Nós vemos hoje os dois candidatos à presidência tentando se aproximar dessa bandeira. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. A questão do respeito. O Lula bate dizendo que o Bolsonaro não respeita. O Bolsonaro responde dizendo que eu respeito sim, eu tenho esses amigos assim, assim, assado. Mas o que a gente vê? Por quê? Porque é uma pauta muito importante. E isso é valor na empresa. E a gente não negocia. Nós, em Tabatinga, temos a primeira trans com carteira assinada da cidade. Imagina o que é a pessoa ser trans em Tabatinga, interior do Amazonas, e simplesmente lá não tinha uma trans sem carteira assinada. Trabalhavam de maneira informal. É a primeira trans de carteira assinada em Tabatinga. É um orgulho pra gente, mas é uma vergonha pro município. Porque tinham que assinar a carteira desse pessoal. Sim. Então, isso é valor. Isso são coisas que a gente não pode abrir mão. E o principal, ser cortês com todo mundo. Que legal, esses valores aí são realmente muito... Não é questão de ser bonzinho. A questão de... Quando eu entro, não confunda gentileza com gentileza, é exatamente Sim. com isso. Porque às vezes as pessoas pensam, vocês trabalham de maneira muito correta, vocês são muito bons, vocês dão vários benefícios para os colaboradores, vocês têm escola para melhorar a vida do cara. Vamos tentar enganar esse cara? Não. Não é assim que funciona não, meu filho. Sim. Então você organiza todo um ecossistema e dentro desse ecossistema desenhado você entrega valor, não só para a sociedade como para o grupo. Sim. E outra questão importante, colaborador feliz entrega mais. Sim.
Verdade. Sabe quantas reclamações trabalhistas ativas nós temos no grupo? 0. 0. Nós estamos há 4 anos seguidos no GPTW. 4 anos seguidos. Uau. Somos a única empresa do Amazonas que está há 4 anos seguidos no GPTW. Fala aí o que é esse GPTW é o Great Place to Work, as melhores sim. empresas para se trabalhar. Nossa, e eles levam em conta quais são os critérios que eles levam em conta para definir que uma empresa é boa para se trabalhar? A gente responde um questionário gigantesco. Gigantesco. E quem responde não é o dono da empresa. É uma empresa super séria. Quem responde são os próprios colaboradores. E se houver alguma prática de tentativa de influenciar ou manipulação, você é desclassificado do GPTW. Olha só. Então, estar 4 anos seguidos no GPTW é um trabalho bem difícil. Então, a gente tem que mostrar também e trabalhar o marketing interno. Uhum. As pessoas querem trabalhar muito marketing, esquece do endomarketing. Sim. A importância do endomarketing para a evolução da empresa é gigantesca. E aí, quando você trabalha o endomarketing, você vem falando, peraí, eu te dou esse benefício, esse. Tem colaborador que não sabe um benefício que a gente deu. E a gente explica, e relembra, e mostra. Então, quando você faz isso e diz, você tem desconto nessas escolas de 50%. Você tem desconto em farmácia de 20%, 30%. Nós conseguimos para vocês, além desses descontos, alguns empréstimos com essas instituições bancárias. Vocês têm plano de saúde, vocês têm plano odontológico. Então, quando você começa a mostrar, o colaborador olha e diz, peraí, mas isso no varejo? Que não existe, no varejo é salário puro. Você tem muito isso na indústria, Na indústria, né? Você tem, mas no varejo não. Porque, regra geral, a margem é menor. Uhum. E aí entra naquela situação que nós falamos no início da entrevista, de apagar incêndio. Muita gente trabalha para apagar incêndio. E aí, quando você consegue melhorar uma margem de lucro, você consegue entregar alguns benefícios para o seu colaborador. Hoje nós temos uma ação, e essa ação é bem legal, que é o aniversariante do colaborador. O aniversário do colaborador. Então, uma vez por mês, nós temos o nosso colaborador que faz seu aniversário. Então, nós reunimos os aniversariantes do mês no nosso auditório. E nós fazemos a troca de ideias. O que é uma troca de ideias? A gente faz uma Lotus Blossom. Para quem não sabe o que é uma Lotus Blossom, Lotus Blossom é uma flor de lótus. É uma forma de desenho onde a gente pega as opiniões dos colaboradores sobre vários setores e vai discutindo. Então a gente troca, pega de quem está lá na ponta, da galera do operacional, essas dicas e verifica se são situações importantes ou não. Tem várias que são descartadas, mas tem várias que são aproveitadas. Uhum. E após essa troca, a entrega dos presentes para todos os aniversariantes, que aniversário sem presente não é aniversário, né? E óbvio que o presente tem que ser ou Boticário, ou quem disse Berenice, ou Eudora, ou Tokito, que é uma outra operação que nós temos. E aí, além dos presentes, a gente leva eles na árvore da nossa empresa. Nós temos uma árvore no Musa, eu tenho minha árvore particular no Musa e tem a árvore da empresa. Então levamos para eles trabalharem um pouco a questão da sustentabilidade, porque muita gente não teve nem a possibilidade ou não conhece o Museu da Amazônia, o que é um pecado. É um lugar lindíssimo. Então as pessoas todo mundo já pensa, meu Deus, eu vou subir aquele negócio. E aí quando sobem, tem aquela vista, todo mundo fica maravilhado. Eu não vi uma pessoa que não foi para o Musa que não tirou foto lá em cima. Sim. Todas foram. Então, você acaba entregando uma experiência nesse dia, você acaba entregando esse conceito de sustentabilidade, você pega ideias dos colaboradores, que depois o tático refina e depois vem comigo. Então, a gente tem essa conversa que muitas das empresas acabam não ouvindo. Converse com o pessoal da ponta. Isso é importante.
Ouvir as sugestões de melhoria. Sempre, sempre. Volto a dizer, existem sugestões que não são aceitas. Isso é normal, é natural. Mas o que é que acontece? Existe aqui, ó, o operacional, que trabalha sempre aqui. O tático, ele faz isso aqui, ó. Sobe um pouquinho e desce para o operacional. Sobe e desce. E o estratégico, ele sobe um pouquinho mais e desce. E ele passa pelo tático e pelo operacional. Então eu passo pouco pelo operacional hoje em dia. Porém, a minha conversa com o tático cada vez é maior. Mas o tático está sempre conversando com o estratégico. Quando você é 100% operacional, você não tem alguns insights quando você está no estratégico. Sim. E aí tem muito empresário que fala, mas eu já quero ir para o estratégico. Desgraçado, o teu negócio tem 3, 4 colaboradores, é um momento de você estar no operacional, ainda não é a hora de ir para o estratégico. Sim. Então existe um momento certo para que você se afaste para o tático primeiro, para depois ir para o estratégico. E mesmo no tático, você tem que descer às vezes no operacional. E mesmo no estratégico, você às vezes desce para o operacional. Sim. Então, para quê? Para pegar um insight da equipe para que você apresente no seu negócio. E se imagina, como é que uma empresa evolui se você não está ouvindo quem faz os números? E no Brasil, a gente tem um problema muito grande, que é a questão do vendedor. Eu recebo muitas DMs e muitos pedidos do tipo, Rodrigo, contrata minha filha, contrata o meu... Eu tenho uma pessoa bonitinha para trabalhar numa loja tua. Ela pode ser qualquer coisa, até vendedora. Até vendedora. Eu digo, minha filha, essa pessoa já não vai ser contratada. Até vendedor não é uma profissão qualquer, não. Se a loja não vender, não tem nada, né, que vai segurar essa operação. A venda é extremamente importante. Sim. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de treinar essa equipe de venda. Para que esse discurso de venda seja alinhado com a entrega. Por isso que é todo um ecossistema desenhado para a melhor entrega do cliente. Hoje, nós trabalhamos na multicanalidade. Aí as pessoas perguntam, o que é multicanalidade? Estou falando de vários canais de venda diferentes. As pessoas estão acostumadas a ver apenas loja. A loja. A loja física. Loja física e acabou. Isso é. Hoje 70% do meu negócio ele passa pelo digital. Uau. A loja física é importante, sim. A loja é nosso templo. Significa que 70% do seu faturamento vem do digital? Vem do digital. É mesmo. Rodrigo, então tu tá trabalhando com robô? Não, eu tenho gente trabalhando lá atrás. Na central de atendimentos que eu falei para você. Sim. Ligando para os meus colaboradores. Tem 50 pessoas ali. Até o ano que vem serão 70. Nos próximos, até os 5 anos, a gente está falando de 180 pessoas trabalhando só nessa área. Sem falar das lojas. A loja, a gente não pode perder nunca isso. A loja é nosso templo. A loja é onde nós trazemos a verdadeira experiência para o cliente. A primeira venda de uma perfumaria, regra geral, ela vai ocorrer na loja. Você pode ser influenciado por um canal digital ou influenciado por um canal de televisão. Mas a primeira venda de perfumaria, ela vai ocorrer que você quer testar. Depois que ele faz a primeira Depois da primeira, compra... a recorrência pode ir para o digital. Legal. Então, quando eu estou falando isso, até porque a gente precisa de dados por causa da LGPD. Sim. Isso é muito importante. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? A gente tem que seguir essa lei. Sim. E quando eu falo disso, falando de multicanalidade, eu estou falando de uma melhor experiência para o cliente. Se o cliente quiser ser atendido na loja, ele vai ser atendido na loja. Tem gente que não quer ser atendido na loja, quer receber o produto em casa. Tá bom, ligue para o meu call center, que não é o call center. Ligue para o meu digital, para a loja digital, você vai ser atendido digital. Mas eu quero comprar no Instagram. Não tem problema, aperte o botãozinho do Instagram que você vai ser atendido. Eu quero comprar no Facebook. Não tem problema, aperte lá que vai chegar para que eu lhe atenda. Rodrigo, mas eu não quero ser atendido por ninguém da tua loja, eu quero ser atendido por uma revendedora amiga minha. Não tem problema, a sua revendedora vai comprar com a gente vai entregar para ela, vai entregar na sua mão.
Que Então, legal. vamos trabalhar um ecossistema para entregar para esse cliente da melhor forma possível. Sim. E aí, como é que eu vou entregar para esse cara? Não importa, eu estou no Amazonas. Sabe como é que eu vou entregar? De carro, de Kombi, de moto, de barco, de tuk-tuk, de navio, de rabeta. E se precisar, eu entrego de drone. Uau, que legal. Nós fomos a primeira empresa do Brasil a entregar de drone. Vocês já fizeram entrega de Já, drone, no meio da Rodrigo? pandemia. A reserva veio e disse que foi ela. Não foi, não. O Rony falou isso, acho que tem uns 3, 4 meses. A gente já fez em 2020. Foi mesmo, fizeram. Então, no período da pandemia, a gente fez o rollout. É uma operação que acaba saindo cara, né? Então, a gente acabou suspendendo. Mas se houver a necessidade de entregar, a gente vai entregar. Então, quando eu falo de multicanalidade de venda, eu falo também de multicanalidade de entrega. E quando eu gerencio esses dois casos, eu consigo alcançar o meu cliente da forma que ele quiser. Lembra que eu te disse ainda agora que o cliente nem sempre tem razão? Sim. Mas ele merece sempre ser atendido? Bem. Se ele merece ser bem atendido, ele vai escolher. Ele pode não querer comprar na minha loja, mas se ele quiser comprar online, ele vai comprar. Se ele quiser comprar em qualquer canal, ele vai comprar e vai chegar nele. Esse é um baita diferencial, então, Sim. né, Rodrigo? Então, volto a dizer, são coisas que parecem ser muito simples, mas é muito complexo de gerenciar. E dá trabalho. Muito. E aí, falando de indicadores, tudo eu tenho na palma da minha mão hoje. Consigo fazer uma reunião física, consigo fazer uma reunião no escritório, no meu escritório, consigo fazer essa reunião no celular, no lugar que eu estiver, mas o mais importante, eu consigo acompanhar tudo, as vendas, a taxa de conversão, que são quantos clientes entram na loja e quantos compram. Uau. Isso é muito importante de ter, Sim. que as pessoas não têm. Sim. É Então, um dado extremamente É um importante. dado extremamente. Então, consigo acompanhar isso no dia a dia. Por quê? Porque tem muita tecnologia envolvida nesse negócio. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Mas a gente tem que ficar sempre de olho na evolução do negócio para entregar o melhor para o cliente. Que incrível, mano. Agora, me diz uma coisa, o que tu espera para o futuro? Você falou que tem o teu planejamento aí para os próximos 5 anos. Como é que você se enxerga daqui a 5, 10 anos? Como é que você enxerga o Grupo Gerbera? Tem duas coisas, né? Como é que eu me enxergo e como é que eu enxergo o grupo. Sim. São duas coisas diferentes. Cada vez mais eu trabalho na parte estratégica, né? Eu desço pouco pro operacional, mas desço. E quando eu estou falando isso, não é que eu faço só visita em loja, não. Não, é elaborar planejamento estratégico mesmo. Verificar novas oportunidades, novas lojas, novas operações. E eu não estou falando só de Boticário, porque temos outras operações que não são Boticário. Sim. Que vamos começar a trabalhar. Então, que já trabalhamos, temos marca própria, e aí agora a gente vai começar a trabalhar com outras operações. Então, nos próximos 5 anos, a ideia é que a gente termine os próximos 5 anos com 50 operações no grupo. Hoje são 32? 32. 32. Tá? Então, 50 operações nos próximos 5 anos. E quando eu falo isso para o meu time que trabalha no estratégico e no tático comigo, eles dizem que não é isso, não é assim que roda. Eles dizem quando eu digo que em 5 anos a gente faz em 3. Que legal. Então, pode ser que em 3 anos as coisas rodem. Por exemplo, o faturamento que nós tínhamos desenhado para esse ano é o faturamento o faturamento do ano que vem é o faturamento que nós atingimos esse ano. Então, a gente está em 1 ano de antecipação de faturamento. Que né? legal. Esse ano a gente vai crescer quase 40% no comparativo com o ano passado e vamos dobrar 2019. Uau. Isso com uma pandemia e uma guerra no meio. Sendo que em 2019 a gente já tinha dobrado o faturamento de 4 anos atrás. Então, o que tem ocorrido é uma dobra de faturamento a cada ciclo de 4 anos. Que legal. E óbvio que isso não é
um foco só no dinheiro. A gente também tem a devolução social, que é muito importante. E quantas pessoas vocês impactam? Hoje, direta e indiretamente, hoje, assim, trabalhando? Só o Grupo Gerbera, falando das nossas revendedoras, hoje nós temos 15 mil revendedoras trabalhando com a gente, comprando diretamente da gente no Amazonas, ativas, tá? E mais hoje 263 colaboradores. De maneira direta, a gente está atingindo quase 16 mil pessoas. De maneira indireta, a gente atinge quase 30 mil pessoas. Uau. É um municípiozinho do interior. É muita gente. E a tendência é que nos próximos 3 anos a gente dobre essa brincadeira. Como é que você se sente, Rodrigo? Eu me sinto muito feliz, porque eu vejo que trabalho num grupo que busca a incessante, que está sempre na incessante busca pela perfeição que nunca existe. E a gente nunca vai alcançar. Sim. Isso é um fato. E sempre estamos desenhando o melhor para o dia de amanhã, que não é fácil. Agora, o lado positivo é a gente tem sempre alcançado as nossas metas. Então, todas as metas... E eu não coloco metas baixas, tá? São audaciosas. Eu brinco lá que 2 dígitos pra gente é para começar a conversa. Então, qualquer crescimento no Brasil acima de 10% já é muito. E a gente não começa a conversar um crescimento inferior a 10%. Que legal. Então, se tu pegares em 19 anos, e ano que vem vai ser um ano festivo para a empresa, que são os nossos 20 anos de história, é uma empresa relativamente nova, a gente já cresceu bastante, mas ainda acredito que a gente está só no início dessa caminhada. Muita coisa boa ainda vai vir por aí. Então, outras marcas vão entrar para fazer parte do nosso ecossistema. A gente já está negociando com algumas outras. Não posso divulgar ainda por questão de contratos. Sim. Mas a gente deve agregar pelo menos umas 5 ou 6 novas marcas. Mas pelo menos quando tiver fechado, você volta aqui para falar. Nos próximos 2 anos, a gente deve agregar mais 5 marcas para o grupo. Que legal. No próximo ano, mais 3. Então, ano que vem, 3 marcas já está certo, já está assinado, tudo bonitinho. Mas eu ainda não posso falar. No final do ano que vem eu volto aqui para a gente bater um papo sobre isso. Combinado. Então, mas o mais importante não é só a preocupação financeira. Principalmente é a preocupação de desenvolvimento de pessoas e com a economia do nosso estado. Exato, né? Impactando tanta gente, Então, ajudando muitas pessoas a realizarem os sonhos delas. O impacto que nós temos com uma revendedora, Nossa. que às vezes ela era uma auxiliar de serviços gerais e ela começa a ter uma renda de 2, 3, 4 mil reais por mês, revendendo produto onde ela compra da gente com desconto e vende pelo valor cheio para várias outras pessoas, é inexplicável, né? E o que nós entregamos com vários programas nossos, como Escola de Líderes, onde para gerar relacionamento com a revendedora, e relacionamento é um segredo do negócio, nós levamos a revendedora para o nosso auditório das nossas respectivas vendas diretas e a gente começa a dar aula de empreendedorismo. Um curso de finanças, um curso de marketing, um curso de digitalização, como é que elas vão poder se digitalizar. A gente cria um aplicativo para elas, para que elas consigam vender e dentro do aplicativo elas façam a entrega. Isso não tem valor que pague. Sim. Então você vê famílias impactadas de maneira muito simples no dia a dia. Então são pessoas de baixa, média e que conseguem chegar numa classe média alta vendendo. Então é diferente. É diferente. Porque a gente vê muita empresa falando de ESG, mas só fala. A gente faz. A gente faz. Tanto a gente quanto o Boticário. O Boticário, na pandemia, e aí isso não foi o Gerbera, isso foi o Boticário.
Mas o Boticário, na pandemia, ele gerou um atendimento para todas as revendedoras do Brasil com médicos. Então, se elas quisessem ser atendidas por médico de maneira online, elas eram atendidas. Que legal. Então, todas as nossas revendedoras, que não são nossas colaboradoras, convenhamos. Sim. Isso, teoricamente, não está no nosso arcabouço. Mas espera aí, não está? Mas por que cuidar do nosso cliente não está no nosso arcabouço? Se a gente puder cuidar do nosso cliente, a gente vai cuidar. Se eu puder entregar algum serviço para a sociedade, eu vou entregar. A gente vai ajudar, agora falando do Gerbera, né? O Gerbera vai trabalhar agora uma devolução social para um hospital focado em pessoas com hanseníase. Então a gente vai trabalhar em várias etapas, em 11 etapas, acredito que vai ser isso. Sendo uma etapa por mês. Vamos entrar primeiro ajeitando uma ala de curativos, depois então a cada mês daqui de Manaus. Que legal. Depois eu coloco na rede social e a gente conversa. Mas eu posso dizer qual é o Jesus. Jesus. Fica na colônia Antônio Aleixo. Não, Oliveira Machado. E aí nós vamos fazer as entregas direitinho, tudo bonitinho. Isso é bem legal, porque a gente vai trabalhar as crianças que tem lá com hanseníase, que estão em evolução, e trabalhando as mulheres. E principalmente, trabalhar aqui, a cabeça para o retorno à sociedade dessas pessoas. Né? É um trabalho muito bem feito pela Fabiana Azevedo, que é filha de um padrinho meu, Ademar Azevedo. E a gente vai fazer essa devolução social junto com eles. Além disso, nós trabalhamos com uma companhia de teatro aqui em Manaus, que é o Belarte. Belarte faz apresentações no Teatro Amazonas. Esse ano já apresentou Cats, coisa mais linda, com uma qualidade fantástica. Isso com crianças aqui da Cidade Nova. Que legal. Tivemos Cats, Lago dos Cisnes, e agora, em novembro, vão se apresentar com Divertidamente. Olha, que legal. Então, vamos fazer, e tem uma pauta já para o ano que vem, que eu não posso revelar, mas já tem 2 peças, uma, inclusive, foi sugestão minha, mas que a Carolina Soller, que é a responsável, faz um trabalho brilhante no Belarte, e é um projeto que a gente vai ajudar, já ajuda e vai ajudar mais ainda no ano que vem. E sem falar da parte ambiental, né? Hoje a empresa já roda com energia solar, e aí a gente quer fazer, nós já estamos com um projeto elaborado para a construção da nossa fazenda de energia solar. Tem uma usina própria? Sim, para que todo o grupo rode com energia solar, não só o escritório central. Então, essa preocupação ambiental é algo que roda. E outra questão financeira também, né? Porque isso dá um desconto de energia elétrica que vale a pena. Você gasta num primeiro momento e no segundo você economiza. Então, tudo isso você consegue trazer num contexto social a melhoria para a sua empresa. E o colaborador, quando ele vê para onde está indo esse dinheiro, ele diz, espera aí, eu prefiro trabalhar numa empresa que eu estou sabendo que o dinheiro não vai só para o bolso do dono, e é importante saber isso. O dono tem que ter lucro, sim, isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Você crescer e enriquecer de maneira lícita, isso não é vergonha. Sim. Mas se o colaborador vê que o empresário contribui de maneira social, sim, ele tem um plus a mais de fazer essa devolução. A gente está numa conversa já com tudo organizadinho para fazer um dia de doação do nosso colaborador para serviço social, né? Então, isso eu vou adiantando aqui. A gente vai falar na nossa convenção em janeiro do ano que vem, mas a partir de janeiro, todo colaborador do Grupo Gerbera vai ter um dia de serviço social.
Que legal. Tá? Um dia no mês. Um dia no ano. Ele vai escolher. Ele vai escolher. A gente vai dar 3 ou 4 opções em qual lugar que ele vai trabalhar naquele dia. Então, é doação de tempo e de salário, porque, teoricamente, a gente vai estar pagando o salário para ele. Sim. Ele não vai ter aquele descontado do salário dele, não. Vai receber o salário, só que ao invés de daquele dia ele estar trabalhando na minha empresa, ele vai estar fazendo uma doação social para algum serviço. Então, volto a dizer, essa preocupação com a sociedade, com tudo que a gente pode gerar, e de como nós vamos entregar, é algo importante também. Isso tem que estar desenhado nos negócios. Sim. Não basta só a gente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é legal? Sim, é maravilhoso, é ótimo. Ter processos desenvolvidos é muito legal. Mas quando chega o momento de entregar, é bom entregar. A gente fez na pandemia a entrega de cilindros. E aquele mês foi horrível. Horrível. Um exemplo que eu dou, nós não tivemos, até janeiro de 2021, nenhum colaborador que faleceu de Covid. Chegou em janeiro, só faleceu uma pessoa no meu grupo, que foi meu braço direito. Só isso. O diretor-geral da empresa faleceu. Foi o Tarquínio, que era uma pessoa essencial para o negócio. E tivemos que desenvolver o trabalho sem ele. Desenvolvemos bem, com dor no coração, mas o principal, não deixamos apagar a semente que foi plantada. Lá na empresa, na entrada da empresa, algum dia você vai lá, os nossos valores estão grafitados. É grafite, não é foto. Grafite com pessoas de tamanho real. Que legal. Né? Com pessoas de tamanho real nas paredes. E o Tarquínio, como forma de homenagem, ele está em uma dessas, num valor que eu gosto muito, que é a paixão pelo crescimento. Então, a família dele foi lá, verificou. Então, essa preocupação com os nossos colaboradores e com a história do grupo é algo importante de sempre trazer para todo mundo. E outra coisa que eu deixo para todo empreendedor, não deixem de fotografar, guardem, escrevam a história do seu negócio. Porque hoje o seu negócio é super pequenininho. Daqui a 10, 15 anos, o seu negócio pode ser grande. Você acaba perdendo toda essa história. Sim. Por não registrar. E você não registra. Aproveite e registre tudo. E algumas pessoas têm vergonha do começo, né? E pelo contrário, isso é um motivo de orgulho. Porque lá na frente você vai olhar para trás e enxergar com outros olhos. Você não pode, porque eu comecei a falar da história do brigadeiro. Sim. Porque uma coisa que a gente fala no Gerber é que a gente não pode esquecer que tudo começou com brigadeiro. Sim. Então, é uma coisa muito simples que vale a pena. O Boticário começou com uma batedeira. Uma batedeira. Olha que legal. O Dr. Miguel Kriegs, né, que é o criador do Boticário, ele é farmacêutico de formação e ele fazia os cremes numa batedeira velha que quem deu foi a irmã dele. Então ele batia o creme numa batedeira. Hoje o Boticário é uma empresa que fatura quase 20 bilhões por ano. E é um negócio que há 45 anos atrás começou com uma batedeira. Tem orgulho do seu começo, e você né? tem que ser orgulho. É. Você tem que registrar a sua jornada. Sim. E as pessoas, infelizmente, têm vergonha de falar isso, de onde saiu. Sim. Então, verdade. A gente não pode esquecer nunca. Verdade. Nunca De onde a gente história. veio, Não. né? Da nossa, sabe onde quer das chegar. nossas raízes. Mas a gente não pode esquecer das nossas raízes jamais. Verdade. Olha, agora eu queria que, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, Rodrigo, que você olhasse aqui para nossa audiência, para aquela pessoa que tem sonho em empreender, que ainda não teve coragem. Dá um recado para essas pessoas. O que você diria? Se você está vendo esse podcast e quiser empreender, não esqueça do seguinte. Primeiro, não tenha vergonha da sua história. Tenha muita disciplina, que o negócio depende de disciplina. Às vezes vai ter dia que você não vai querer trabalhar, mas você vai da mesma forma. E a motivação do empresário, qual é? A maior motivação do empresário é a disciplina. E a motivação, o nome já diz, é um motivo para uma ação.
quando você quiser uma motivação, olhe para sua família. Se você não tiver uma, ela vai ser uma motivação. E não seja nunca amador, seja profissional em tudo que você fizer. Até porque se você for amador, o negócio não é legal, não roda bem. E a própria etimologia da palavra ela já entrega. Amador é quem ama a dor. Eu não gosto de sofrer. Sofro às vezes porque sou obrigado. Seja profissional sempre, não seja amador. Então, disciplina, nada de amadorismo, foco. E se você precisar de uma motivação, olhe para sua família. Que dicas incríveis, Rodrigo. Eu já anotei aqui, não consegui anotar por causa da câmera, mas vou rever esse podcast aqui algumas vezes, viu? Ai, obrigado. Queria falar muito tempo, só que hoje tá eu tô com o tempo muito corrido, com compromisso. E aí eu agradeço a presença, o convite, o convite. E precisando, eu tô por aqui. Eu que agradeço. Agora, antes de você ir, você comentou que aprecia muito comer a panqueca da Las Quecas, não é isso? Adoro. E aí, eles sempre que nós temos episódios aqui, ó, eles fazem a gentileza de mandar um mimo. Que maravilha. Esse daqui, aqui é de quem? Vamos lá, esse daqui é de morango com Nutella. Gente, é uma delícia. Essa que eu peço. É a que você pede? Essa que eu peço. Gente, eles arrebentam. Olha só isso aqui. Pega isso, amor. Que maravilha. Olha, coisa maravilhosa. Morango com Nutella. Esse daqui é de brigadeiro de panela. E aí você vai pro seu compromisso eu que sou um apaixonado por brigadeiro. Olha só. E adoro Las Quecas. Adoro. Muito boa, né? Obrigado, muito obrigado. Obrigada a você. Foi um enorme E obrigado prazer. pela panqueca. Agradecer o pessoal da Las Quecas e pela água da Yara também. É isso mesmo. São os nossos patrocinadores aqui do episódio. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado. A história do Rodrigo é incrível, é inspiradora. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Se você não conseguiu, né, assistir na íntegra, vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Então, assiste com calma, volta, anota, faz as anotações, porque vale muito a pena essas dicas aqui maravilhosas que o Rodrigo nos passou. Mais uma vez, obrigada. Obrigadão, precisando é só chamar. Tá ótimo. A gente aguarda você ano que vem para falar das novidades, viu? Vamos falar sim. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.